É aquela câmera? Caraca, eu fiquei. Dá um super zoom pra poder me enxergar aí, cara. Senão o negócio não vai dar certo. Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos. E vocês se empolgaram, né? E se tiver tudo errado? Não tá, não tá. Não tá. Pior que não tá. Eu gabaritei. Mais uma vez. Na verdade, só teve uma questão ali que tá polêmica, que é a de logaritmo. Vamos aguardar o parecer. A do logaritmo tá dando divergência. Não, é que dependendo da linha de raciocínio, é, tem uma resposta diferente. Uhum. E aí a gente vai estar esperando o parecer do autor. Mas assim, ó, tá dando divergência, inclusive, entre professores e profissionais. Vamos ver. Aguardar a cena dos próximos capítulos. Meus lindos, vocês vieram aqui para outro objetivo. O Enem foi ontem, encerrou, né? Agora iniciamos o nosso bate-papo federais. Lembrando, galera, que independente da escolha, mas eu vou fazer URGS, vou fazer. Quem mais tem aí? UEM, quem mais tem? É, o UDESC, são essas, né? E Federal, e a UFSC. Tem alguns assuntos que são em comum, né? E aí eu trouxe, pode jogar a telinha aí. Vou trabalhar de acordo com o nosso material, da parte mais fresquinha para a parte mais que ficou lá do primeiro semestre, tá? Então vou trabalhar com essa relação aí. Pode trocar adiante, hein? O controlezinho, se tiver, eu quero. Não, mas pode dar o cliquezinho, vai ficar a telinha ali pra galera tentar resolver. Só dá o clique. Ah, é? Ó, os efeitos especiais. O espetáculo vai começar. Hã? Não, aí, ó. Não podia ser diferente, vamos começar nosso bate-papo. Nasa, por que tu trouxe isso aí? Eu fiquei com dor no coração que caiu tangente no Enem e nunca tinha caído, cara. Nunca, nunca. Sempre quando falava de função trigonométrica, caía seno, cosseno. Nunca caía função tangente. E esse ano os caras resolveram. Ah, é? Vocês vão ver. Poliedro também, né? Mas, enfim, aquela função tangente. Tudo bem que, assim, ó, se vocês, quem fez aquela questão, vocês fizeram aquela questão? Sim. Eu acho que vai ser uma das mais difíceis. É, em resumo, daí o pessoal que está assistindo em casa que fez Enem. Na minha opinião, as três questões que vão ser consideradas mais difíceis, né? Não, ainda a gente não definiu categoria. Vai ser essa de trigonometria, aquela lá da bússola, que precisava usar a lei dos cossenos, nananana, tinha que achar o ângulo, inclusive, e a do logaritmo, porque ela está ocorrendo essa divergência aí. Tem dois viés, dependendo da forma de interpretação, você vai para uma linha, vai para outra, então vamos aguardar. Mas, na minha opinião, essas três foram as mais complexas, demoradinhas para resolver, né? Um nível bem elevado, por trazer conteúdo inédito e uma linha de raciocínio bem diferente. Porém, para resolver boa parte dessas questões, né, você pode usar a mesma linha de raciocínio, que é a parte da trigonometria. A federal, galera, cobra bastante isso aí, tá? E ela vai a fundo toda a análise, vindo lá desde o triângulo retângulo, né? Quando vem triângulo retângulo, primeira coisa que vem na cabeça de vocês é o quê? Ah, chorar. Não, não pode ser. Não, primeira coisa que vem na cabeça quando vê triângulo retângulo é soca à toa ou antes, bem antes, Pitágoras. Exatamente. Fiquei triste porque no Enem não caiu Pitágoras. Nenhuma. Ah, só uma lá que precisava usar a diagonal do quadrado para achar a área daquele prisma de base da medalha. Só, mais nada. Mas daria pra fazer por diagonal, mas enfim. E só à toa, né? Só à toa. Precisa decorar a tabela? Não. A UFSC oferece no formulário a tabela trigonométrica, então já dá um alívio, e tal. Tudo bem que o nível das questões vão lá em cima por o fato de ter a bendita tabela. Ajustar? Assim? Ok. Falar mais alto? Não consigo, eu já sou pequenininho. Vou conseguir falar alto. Hã? Melhorou? Tá bom.
Isso aí. O pessoal da produção tá aqui dizendo que eu tenho que fazer direitinho e tal, não sei o quê. Então é isso aí, vamos embora. E o soca à toa, galera, que é a relação trigonométrica. Mas vamos relembrar um pouquinho do ciclo. Vamos lá, qual que é o eixo do seno? Seno sem sono, é isso aí, ó. Seno sem sono é o eixo que está em pé, máximo um, mínimo menos um. Desse tamanho tá bom? Precisa escrever maior. Pessoal de casa aí aproveita e pergunta no chat aí, ó. Qual que é o eixo do cosseno? O cosseno com um sono tá deitado, então ele é máximo um, mínimo menos um do lado de cá. No meio ele é zero. Então são os ângulos notáveis que a gente tem que ficar de olho, ó. No seno ele é 90, em 90 graus ele vale um, em 270 aqui embaixo ele vale menos um. E o do cosseno ele é máximo em zero ou no 360 e ele é mínimo lá do outro lado em 180 graus. Lembrando que isso aqui você pode converter em radianos, que é o que o federal acaba utilizando. Onde é que está a tangente? Está aqui fora, exatamente. Ó, a tangente está aqui, ó, no limite dela. Tá? Por isso que é reta tangente, né? Ela passa por um único ponto. Então, essa é a linha da tangente. Depois dá um confere e vê se dá para escrever de verde. Eu acho que não dá, né? Talvez o pessoal vai ter dificuldade de enxergar. Deixa eu mudar de cor. Vou fazer de roxinho, então. Não escreve de verde, né? Eu sabia. Então, tangente. Positiva para cima e negativa para baixo. Aí que entra o conflito, tá? Vejam que em 90 graus e 270 não vai existir tangente, porque se eu prolongar o 90 graus fica paralelo, se eu prolongar o 270 também fica paralelo. Por isso que lá no gráfico da função tangente tem umas linhas pontilhadas em que ela não cruza, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Os sinais, positivo todo mundo, aqui só o seno é positivo, aqui só a tangente é positiva e aqui só o cosseno é positivo. Em cada quadrante tem os seus respectivos valores, tá bom? Sobre gráfico, que é o que a maioria dos exercícios aqui trabalha, né? Análise geral aqui dos gráficos. Nós temos. Vou fazer o passo a passo. Primeiro eu vou comparar o do seno e do cosseno juntos, para a gente diferenciar. E depois falo da tangente. Vou aproveitar aí e já comentar o da tangente, Cx mais D. Essas são algumas variações de seno e cosseno, pensando sempre no padrão tradicional da função trigonométrica seno e da função trigonométrica cosseno. Como é que você vai saber a diferença do gráfico do seno para o cosseno? Lembram? Facinho, ó. Segue a dica. Escreve S de seno e C de cosseno. Ah, NASA, não pode ser só isso. É. Se você traçar uma linha central do gráfico, observem a linha central, sempre a linha central. Se ela tiver três pontos, início, meio e fim, ela é gráfico de seno. Se ela tiver dois pontos, né, do início ao fim, dois pontos no meio, ela é um gráfico de cosseno. Calma que eu vou falar depois das variações, que se eu tiver um deslocamento, uma pode virar a outra. Mas aí dá para perceber a partir do início. Você tem que achar o início do gráfico. Então, esse valor de A, tá vendo esse aqui, ó? Esse número que fica sozinho, ele define a linha central do meu gráfico, tanto para seno quanto para cosseno, tá? E essa linha aqui é o início do meu gráfico. Então, olha lá, ó. Eu vou fazer um S de seno. Ele começa no centro, sobe, desce. Só que ele sobe e desce a mesma quantidade, né, NASA? Então, ele subiu 3, ele vai ter que descer 3. Ó, e parou. Tá vendo, ó? Do início ao fim, nessa linha central, quantos pontos? 1, 2, 3. Gráfico de seno. O gráfico do cosseno, ele começa em cima. Então, ele despenca, atinge o valor mínimo e volta no valor máximo. Perceberam? Ó, do início ao fim, 2 pontos. É um gráfico de cosseno. Só que quando você faz a minhoquinha, né, movimento de onda, você acaba não percebendo quando que o gráfico é de seno e cosseno, porque ele vai dar o gráfico inteiro. Por isso que é bom achar o início e o fim do primeiro ciclo, que é onde ele não começa a repetir. Achou o início e o fim, percebe se está dando um S ou um C de cosseno, tá? NASA, mas e aí? Onde é que eu acho os outros parâmetros? Vamos começar pelo B aqui, ó. O B é justamente essa amplitude, tanto quanto sobe, quanto desce. Tanto para seno quanto para cosseno. O mesmo tanto que sobe
é o mesmo tanto que desce. Então, esse primeiro gráfico está relacionado ao gráfico de seno e o segundo gráfico relacionando o gráfico de cosseno. Essa é a diferença, tá? Mas os dois mantêm a mesma relação aí da amplitude. Vamos para o C. Esse valor de C aqui, galera, ó, ele é responsável pelo fim do ciclo. Exatamente o final aqui do período, o original é 2π, porque o gráfico do seno, ele usa todo o ciclo completo, então ele não tem limitação nenhuma, o domínio dele são todos reais, ele não tem restrição. Já, então, ou seja, a cada 2π ele fecha um ciclo. Só que se eu coloco um valor diferente de um aqui, ele vai mexer inversamente proporcional àquele ciclo. O original é 2π, então se eu tenho um número dobrando, ele vai reduzir para metade. Se está triplicando, ele vai reduzir para um terço e assim, para dois terços e assim sucessivamente. Tá? É inversamente proporcional. Então, se o número está multiplicando, ele vai dividir. Se o número está dividindo, ele vai multiplicar. Então, é o efeito sanfona. Ele vai alongar ou diminuir esse período da função, tá? Tanto para seno quanto para cosseno. Então, vai ser sempre 2π dividido pelo módulo daquele númerozinho ali, tá? E o D, né? Por último, mas não menos importante, ele é responsável pelo deslocamento horizontal. Aí ele mexe no início do gráfico. Vejam que se o D for zero, o início do gráfico é no zero, que é a origem do plano cartesiano. Só que, se eu tenho um valor de D, esse início do gráfico muda. Ele vai ser menos D sobre C, que é o novo início do gráfico. Início do gráfico, né? Menos D sobre C, que é o que aconteceu na função tangente lá do Enem. Ele mexeu no início do gráfico, porque tinha um deslocamento, né, na função. NASA, apresenta para nós então a função tangente. Vamos lá, a função tangente y igual a mais ou menos b vezes a tangente de cx mais d. Como que fica o nosso gráfico de tangente, hein? Vamos verificar. Como que fica o comportamento de uma função tangente? Para quem fez a prova do Enem, eu vou copiar exatamente aquele desenho, que é aquela minhoquinha, né? Ela vem e repete isso infinitamente. Por que que isso acontece? Quem são as linhas pontilhadas que você traçou? O original é justamente onde não existe tangente. Onde é que não existe tangente? O primeiro ponto é 90 graus. Depois de quanto em quanto que ele repete? Ó, começa, 90. Qual é o próximo que não vai existir? 270. Passou quantos graus? Quantos graus desce meia volta aqui? 180. Ou seja, a cada 180 graus vai ter um ponto que a tangente não existe, que é essa linha pontilhada. Então, por isso que o intervalo de repetição dela é a cada 180 graus. Inclusive, esse é o período. Fechou? O período original de uma função tangente, ela não consegue usar o ciclo completo. Seno e cosseno, eles usam o ciclo completo, porque não tem relação, não tem nenhum valor que a gente não consiga calcular. Como a tangente tem as limitações de 90 e 270, ele vai ficar um gráfico usando o primeiro e quarto quadrante e o outro gráfico usando o segundo e terceiro quadrante. Só que a gente sabe que o comportamento do primeiro e do terceiro é igual, né, porque são os mesmos sinais, e o comportamento do segundo e do quarto são iguais. Por isso que ele faz esse crescimento sempre. Fechou? Então aqui é como se, digamos, se fosse o original, primeiro e quarto quadrante, segundo e terceiro, e assim por diante. Ó, primeiro, quarto quadrante, segundo e quarto sendo o mesmo, e aqui primeiro e terceiro sendo o mesmo comportamento. Então ele tem sempre essas minhoquinhas crescentes para sempre tendo esse intervalo de π. Mas quando eu tenho algumas variações, algumas são muito parecidas. Vamos lá. O A, o que que vai ser o A? A linha central do gráfico. Também vai ser a linha central. Então, quem, por exemplo, vai chegar em casa, vai pegar a prova de novo, aquela do Enem, vai perceber que ela tem uma linha exatamente no 30.
Ah, tinha exatamente uma linha no 30 lá, que era justamente esse ponto A. Então, tu podia eliminar todas as outras opções que não tinham 30 do lado de fora, só sobrava duas, tá? E o deslocamento também, esse C aqui, ó, e o D, ele causa deslocamento. Então, o início do gráfico vai ser o mesmo, né? Menos D sobre C. Então, as duas coisas que mantêm para entre seno e cosseno e tangente é a linha central e o deslocamento, que é o início do meu gráfico. Ambas, mesma coisa. O valor que fica fora é que somando, ele é responsável por essa linha central e a relação do D, né, mudando ali aquele início dessa curvinha, onde ela vai fazer exatamente essa curvinha aqui, ó. Perfeito? O restante ele tem um comportamento diferente. Primeiro, porque esse b multiplicando na prova, nas questões de seno e cosseno, ela define ponto máximo e ponto mínimo. Ó, o valor mais alto de uma função seno vai ser exatamente a mais b. E o ponto menor, né, da função seno vai ser a menos b. Mesma coisa para o cosseno. Ó, o ponto mais alto, a mais b, e o ponto mais baixo, a menos b. Na tangente, isso não faz sentido. Ela não tem ponto mais alto, ponto mais baixo, porque ela é infinita. Então, o b não tem essa influência. Nossa, mas o que que o b causa? O B causa algo muito sutil, galera, porque assim, ó, se tiver um número diferente de um multiplicando, ele vai alterar essa curvinha aqui, ó. Então, se tiver o número um, vai ser a original. À medida que eu vou aumentando esse número, essa curvinha só vai ficando mais acentuada. Mais nada. Então, ela fica ou mais acentuada ou mais linear, dependendo do valor que tem aqui. Mas ela não tem uma amplitude igual às outras, tá? Outra referência é o C. Né? O C é responsável pelo período? Sim. Só que no caso da tangente, o período dela não é 2π, é só π. Então é π dividido pelo módulo de C. Então aquele valor de C continua sendo inversamente proporcional ao período, efeito sanfona, diminuindo o intervalo dela ou aumentando o intervalo. Né? Só que como ela repete de π em π, ao invés de ser de 2π em 2π, né, acaba respondendo essa alteração. E uma coisa que a tangente tem e em outras a gente não viu é a restrição de domínio. Isso aqui, né, tem que ser diferente de π sobre 2 mais k vezes π. Vocês conseguem traduzir isso aí? Ah, mas tu escreveu grego. Tudo bem que é, letra π, né? Π sobre 2, quantos graus? 90 graus, né? É onde não existe tangente. Ou seja, os ângulos que eu consigo colocar aqui que vai existir tangente são quais? Qualquer ângulo diferente de quem? De 90 graus mais de quanto em quanto que vai repetir? A cada 180 graus. Então o K ali significa que a cada 180 graus. Quem é esse K? Esse K é qualquer valor inteiro. Qualquer número inteiro. Ele vai definir quantas vezes aquele 180 vai repetir. Então, K igual a zero seria o 90 graus. K igual a um quer dizer que a partir do 90 você gira 180, vai dar lá no 270. K igual a 2 volta para 90 graus de novo. K igual a 3 vai para os 270 de novo. Ele vai ficar indo e voltando. São todos os pontos em que a tangente não existe. Começando no 90 graus e depois variando de 180 em 180. É que a UFSC costuma colocar essas questões assim, ó, nessa simbologia. Então já vamos se acostumando com essa nomenclatura. Bora resolver algumas? E atendendo a pedidos, essa foi uma questão inteira da UFSC, né? Olha só que legal, 01, 02, 04, 08, 16 e 32 só de trigonometria. E para resolver, tá tudo no nosso quadro. E aí, vamos começar pela qual? Qual que vocês estão achando menos assustadora? Tem, tem umas pegadinhas aí, tá? Mas dá pra. Vamos, tá, beleza, vamos fazer todas. A 04? Aham, dá para analisar. Olha só, essa 04, a gente consegue descobrir em que quadrante nós estamos. Eu vou copiar aqui. Ó, para quem depois quiser procurar, estou falando da questão da Federal de 2022. Eu até coloquei lá, é a questão 24 original, tá? Item 0.
4, tá? Aqui tem 0,4. Essa aí é interessante porque, primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é o seguinte: em que quadrante que nós estamos? Seno de alfa igual a menos um quinto e cosseno de alfa igual a menos 2. Alguém consegue ler para mim lá? Menos 2 raiz de 6 sobre 5. Isso aí. Menos 2 raiz de 6 sobre 5. Aí a pergunta é: 2 alfa pertence ao primeiro quadrante. 2 alfa pertence ao primeiro quadrante. É isso que a gente quer provar. Se ele está falando do quadrante, vamos ao desenho do ciclo trigonométrico. Alfa está onde? Não sei, NASA, como é que eu vou descobrir? Me diz um ângulo em que quadrante que eu tenho que estar, em que seno e cosseno vão ser ambos negativos? Terceiro quadrante. Certo? Terceiro. Tem que ser um ângulo do terceiro quadrante, porque no terceiro quadrante só a tangente é positiva. Sim. Então nós estamos falando de um arco do terceiro quadrante. Só que terceiro quadrante é muito vago, né? Porque o terceiro quadrante, ele começa em 180 e termina em 270, certo? Então vamos dividir isso em quadrantes. Qual que é o meio desse quadrante? 225, tá? 225. Show? Vamos analisar com calma. Será que esse ângulo alfa está na primeira parte do terceiro quadrante ou na segunda parte? NASA, como é que você vai descobrir isso? A gente sabe que o seno dele é menos 1/5. Quanto é que daria 225 aproximadamente? Não? Ele é o mesmo seno de 45, só que negativo. Isso aí. Ó, o seno de 225, ele é o oposto do seno de 45, que é quanto? Tabela trigonométrica, né? Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 aproximadamente quanto? Vai lá, matemática básica. 1,4. Duas raízes que são interessantes para a UFSC memorizar, hein? Raiz de 2 e raiz de 3. Raiz de 2, 1,4 aproximadamente, e raiz de 3, 1,7 aproximadamente. Porque se ele falou de valor aproximado, você troca e resolve, tá? Então, a UFSC não tem o hábito de oferecer ele, você vai ter que usar. Então, aqui, galera, 1,4 dividido por 2, isso aqui dá aproximadamente menos 0,7. Perfeito? Sim ou não? Ó, então eu estou dizendo que esse valor aqui, ó, é aproximadamente menos 0,7. E eu estou procurando menos 1/5. Quanto é que é menos 1/5 em decimal? Menos 0,2. Tá, vai estar mais para cima ou mais para baixo do menos 0,7? Mais para cima, ou mais para cima, bem mais para cima, né? É? Porque 0,5 está aqui, vai estar mais ou menos aqui, ó, menos 0,2. Então quer dizer que esse nosso alfa, ele está mais ou menos aqui, ó, né? O alfa está exatamente aqui. Por quê? Porque é onde está o valor dele. Inclusive, ele está um pouquinho acima do meio, que é menos 0,5, que seria exatamente o 210, né? Lembra? 210, que é o mesmo de 30, sendo de 30 é meio. Então, galera, eu estou dizendo que esse ângulo ele está exatamente nesse intervalo aqui, ó, entre 180 e 210. Todo mundo comigo? Sim? Dobra esse ângulo, vê em que quadrante que ele vai cair. Como que eu faço, Nas? Aqui, ó. Eu estou dizendo que o alfa ele é maior que 180 graus, só que ele é menor que o 210. E 2 alfa vai estar em qual? Então, qual que é o dobro de 180? 360. Onde é que vai bater o 360? Não é aqui? Tá, mas aqui o 360 é o mesmo que quem? Que zero, exatamente, ó. Fazendo vezes 2 daria. Tá, vamos fazer o bonitinho. 360. E aqui, qual que é o dobro de 210? 420. Só que aqui a gente pode fazer alguns ângulos correspondentes. O 0, o 360 é o mesmo 0 grau.
E o 210, desculpa, e o 420 é o mesmo que o qual? O 60 graus. Porque o que que é 420 graus? É uma volta de 360 mais 60. Ok. Então ele vai parar nos 60 graus. Que quadrante que nós estamos? De 0 a 60? Primeiro quadrante. Verdadeira. Pode marcar. Tá vendo? Não é muita conta. Só que o que que a gente usou? Quase tudo de trigonometria, né? Nós usamos redução ao primeiro quadrante, usamos só catou, porque a gente precisou usar a tabela isso, trabalhamos com os arcos que passam de 360. Então, aquela questão, a resolução está aqui. Inteirinha. Toda a parte do ciclo trigonométrico. Fechou? Além das pegadinhas. Óbvio, né, que se você tá lá na UFSC, resolve essa é verdadeira, você vai para a próxima. Pula e, né, isso aí. Ai, não é que nem no Enem que, ai, vou resolver todas as fáceis. Não, na Federal tu vai resolver o que der. Achou uma verdadeira? Vaza, vai para a próxima. Independente. Ah, mas é fácil ou difícil? Não importa, é verdadeira. Né? Inclusive que a gente fica chateado quando a gente acha só as falsas, né? Resolvi, falsa. Ô, caramba, tô preso na questão ainda. Ô, meu Deus, eu queria vazar. Resolve outra. Pô, falsa de novo. Ô, caramba, só tô com azar, hein? Então a sacada é achar a verdadeira, né? Achou verdadeira. Vamos tentar mais uma? Ah, não, agora foi na ordem. Já que a gente achou a verdadeira, vamos estudar as próximas. As 02. O domínio dessa função e A, aquela interseção. Se G é a de R e definida por G de x igual a f de x, então o gráfico da função G intercepta o x em um único ponto. Tá, trabalhosinho, acho. Isso aqui eu vou deixar por último. Essa aqui é uma das mais trabalhosas que tem pra gente analisar. Uhum. É, tá, vou deixar 01 por último, tá? Que ela é a mais trabalhosinha. As outras. 02. Se x pertence aos reais e satisfaz a equação x menos 10 vezes log de 1000 igual a zero, então seno de x é um número positivo. E aí? Vai pensando o seguinte, quanto é que é log de 1000? Aqui não pode riscar, né? Qual é a equação? X menos 10 vezes log de 1000 igual a zero. Aí ele está afirmando que seno de x é positivo. Então a afirmação dele é que seno de x é maior que zero. Linda essa questão. Log de 1000. Ah, aí, aí. Esse tá fácil, né? Qual que é a base? A base é 10. Então, ó, log de 1000 na base 10 é 10 elevado a quem que vai dar 1000? 3. Isso aí. Então, tudo isso aqui vale 3. Exatamente. Um log fácil de calcular. 3. 3 vezes 10? 30. Então, eu vou ficar com a equação x menos 30 igual a zero. Quem é x? 30. E seno de 30? Aham, tem pegadinha. Tem uma pegadinha. E a UFSC todo ano coloca uma dessa. Esse ano, será que vai ser diferente? Não sei. Os caras não estão muito preocupados com a vida, com a questão psicológica das pessoas. Onde é que tá a pegadinha? X pertence aos reais. Aham. Eu esqueci de colocar aqui, mas tá lá no enunciado. Tá, Nasa, mas o que que muda na minha vida X pertencer aos reais? Isso aqui só acontece quando ele usa radianos. Por quê? Porque o grau ele não é a unidade decimal, é uma unidade angular. Medida desse pi radiano. Pi não é 3,14? Tá vendo? É um número decimal. Aproximadamente, né? Aproximadamente 3,14. É, mas a gente usa a correspondência de que um pi radiano vale a 180 graus. E qual que seria a abertura de um radiano? Aproximadamente quantos graus? 57 graus, aproximadamente. Né? 57,3 graus. É só fazer regrinha de 3, né? 180 graus dividido por 3,14 dá aproximadamente 57 graus. Isso é a abertura de um radiano.
Então, um radiano é o que você coloca no gráfico. Por isso que boa parte dos exercícios eles usam radiano e não grau, porque o grau é a unidade angular. Para você representar na reta numérica, que é a reta real, se usa radiano, que é uma unidade decimal, que é a unidade científica. Show? Então, por isso que eles deixaram o grau com a unidade mais popular, mais fácil de trabalhar, e mantiveram a unidade decimal, que é a unidade científica para o cálculo, tá? Então, ali não é 30 graus. Nossa, mas como é que eu vou saber? Por acaso tem a bolinha? Não. E por isso que lá em cima ele definiu x é real. Então, real é um número decimal, decimal é radiano. Então, aqui são 30 radianos, e não 30 graus. Por isso que ela é falsa. Tá? Então, a pegadinha estava exatamente isso. Então, se eu trabalhar com 30 radianos, isso aqui eu teria que transformar para grau, seria 30 vezes quanto? 30 vezes aproximadamente 57 graus, né? Porque um radiano é aproximadamente 57 graus. E isso aqui vai dar muitas voltas, e se eu não me engano, vai cair ao terceiro ou quarto quadrante. E aí o seno é negativo lá. Tá? Só para a gente ter uma ideia de como faz. Claro, a gente multiplica, divide por 360 e aí vai perceber que ele vai cair, se eu não me engano, eu acho que terceiro ou quarto quadrante. Por isso que ela é falsa. Tá? Então, uma pegadinha, né? Mas uma galera caiu nessa quando caiu, eu lembro. Alunos meus vinham e falaram, pô, mas aquela do seno positivo do log tava fácil, hein? Falei, caramba, questão da federal fácil. Toma cuidado. Tá? Então, radiano é unidade decimal. Isso. Uhum, exato. Aí tu vai pegar o ângulo inteiro, certinho, tá? É isso aí. Na verdade, tem que ser a divisão na chave, porque tu precisa do resto, tá? Não vai simplificar, porque o simplificar você está reduzindo a volta. Ah, outra coisa bem importante, chamou a atenção um detalhe bem importante. Galera, na hora de achar o ângulo correspondente, eu não simplifico. Quer ver? Vamos fazer essa multiplicação aqui. Vai ficar 0, 3 vezes 7, 21, 15, 13, 16, 17. Dá 1710 graus, né? Certo? Vou dividir por 360 graus. Não pode. É a única divisão que eu não posso simplificar o zero. Por quê? Porque eu estou considerando uma volta 360. Se eu cancelo o zero, eu estou dizendo que uma volta tem 36 graus. Não. Eu quero saber quantas voltas completas. Então é a única divisão que eu não posso simplificar. Eu estou fazendo completo. Daí, se eu simplificar, eu estou alterando toda a análise do ciclo trigonométrico. Tá? Eu divido normal. Isso aqui vai dar 3, 4 voltas, né? Isso, 1440. E aí vai dar zero aqui, aqui vai dar 7 e aqui vai dar 2, ó, 270. Onde é que tá o 270? Lá embaixo. Então ele tá próximo, não é exato os 270, mas ele tá bem próximo dos 270. E aí lá embaixo a gente sabe que o seno é negativo, viu? Ó. Então, ou seja, o 30 radianos ele tá bem próximo do 270 graus. Por isso que ele é negativo e não positivo. Show? Mais uma! 08. Legal de resolver, hein? Também bem bacana de resolver. Eu vou copiar o desenho para o lado de lá. Deixa eu só. Ele disse que a abscissa do ponto Q é 5 sobre 2 e é uma reta tangente. E ele quer saber se a tangente de alfa é raiz de 21 sobre 2 e é o ciclo trigonométrico. Quando ele fala de ciclo trigonométrico, qual que é o valor do raio 1? Tá? Essa é uma particularidade. Todo ciclo trigonométrico, ele usa uma circunferência de raio 1, tá, gente? É padrão, tá? Todo ciclo trigonométrico. Ah, não, esse aqui era 0,2, né? 0,2. Eles usam ciclo trigonométrico, circunferência de raio 1. Então, estamos aqui com a nossa reta tangente. E aqui o plano. Opa, inclinar um pouco mais aqui, né? Então aqui dá o ponto Q, ele está dizendo que essa coordenada do ponto Q é 5 sobre 2.
Então nós sabemos que esse raio aqui vale 1, aqui está o ângulo alfa. E detalhe, galera, pode colocar, hein, 90 graus, porque todo ponto de tangência ele é sempre perpendicular ao raio. Fechou? NASA, e agora? Como é que eu vou calcular a tangente? Olha o triângulo retângulo que a gente acabou de projetar. Só que à toa, né? Temos um triângulo retângulo aqui, ó, em que a hipotenusa vale 5 sobre 2 e um cateto vale 1. Ah, NASA, mas como é que eu vou escrever a tangente? Ué, no só que à toa a tangente é quem com quem? Oposto adjacente. Eu só preciso saber quem é o cateto oposto. O cateto oposto é esse segmento aqui em cima. Como é que eu descubro? Pitágoras. A gente vai fazer o teorema de Pitágoras e descobrir quanto é que vale esse cateto oposto aqui. Mas olha que interessante, galera. Cateto oposto. Vocês concordam comigo que quando eu calcular a tangente, ó, cateto dividido por um, cateto oposto dividido por um, não vai dar o próprio cateto oposto? Então eu só preciso provar que o cateto oposto vai dar exatamente aquele número, raiz de 21 sobre 2. Na hora que eu aplicar o teorema de Pitágoras, ele der raiz de 21 sobre 2, ela é verdadeira. 21 sobre 2, ela é falsa. Bora lá, teorema de Pitágoras, o clássico. A gente achou que não ia usar, né? Vamos. Quem é a hipotenusa? 5 sobre 2. Então vamos lá. 5 sobre 2 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos. É isso aí. Se der raiz de 21 sobre 2, ela é verdadeira. 5 ao quadrado, 25. Então esse aqui fica 25 sobre 4, menos 1, né? Porque tá mais, vem pra cá, menos. Cateto oposto. Mínimo múltiplo comum, que é 4. Divide e multiplica, fica 25. Divide e multiplica, fica 4. Cateto oposto. Continuando, quer dizer que o cateto oposto vai ser o quê? 21 sobre 4. E aí, extraindo a raiz quadrada. A raiz quadrada de 21 tem esta? Não tem. E raiz quadrada de 4? 2. Verdadeira. Na hora? Isso aí, ó. Por quê? Porque a gente comprovou que a tangente do alfa ia ser igual ao cateto oposto. Porque a adjacente dava 1. Por causa do ciclo trigonométrico. Tá? Então, mais uma verdadeira, linda, maravilhosa aí para resolver. Dá pausa para aula ou continuo? São duas comigo. Direto? Eita! Preparados? Hã? Espero que sim. Espero que sim. Duas seguidas. Vamos lá? 16 e 32. Como é que a gente resolve ambas? Vamos para o lado de cá, ó. A 16, galera, é aquela parte do gráfico. A gente vai pôr no gráfico. Preparados? Vamos lá, ó. E é uma leitura completa. Essa é bem bonitinha. Só fazendo a leitura do gráfico, a gente já responde a questão. Eu sei, não é só, né? Eu sei que para desenhar o gráfico eu preciso saber todas aquelas informações. Tá? Então, aqui, o que que nós temos? Olha, eu vou puxar aqui para a gente identificar quem é quem, ó. H de T é x mais meio vezes o cosseno de π sobre 3 vezes t. Primeira coisa, olha só. Esse é o A, concorda comigo? Aqui é o B e esse é o C. Vamos relembrar? O que que o A faz? A linha central, né? Então, tá vendo essa linha central? Não é mais no zero, é no 3. Então, imagina que seria a linha 3. Maravilha. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3. Sobe quanto, desce quanto? Sobe meio, desce meio. Isso aí, é a amplitude, é o B. O B é o quanto sobe e o quanto desce. Meio em decimal é quanto? Sobe 0,5. 3,5 é o ponto mais alto. Desce 2,5. Então é o ponto mais baixo. Como é maré, maré alta, maré baixa. Então, parte do exercício verdadeira. Sim ou não? Ocorrerão 4 marés baixas com altura de 2,5. A altura da maré baixa, ok, 2,5. Só que ele quer saber se no intervalo de 24 horas isso vai acontecer. Intervalo não é um período? Seno ou cosseno esse gráfico?
Começa onde? Começa em cima ou embaixo? Por que que começa em cima? Porque é positivo. Eu esqueci de falar do negativo, né? Vamos voltar lá. Eu sei, foi falha minha. Vocês também nem perguntaram, né? Vocês não estavam afim, né? Tá vendo aqui que tem mais ou menos? Vocês nem se perguntaram por que que tem mais ou menos aqui, né? Por isso que eu tô indo devagarinho, pra ver vocês não se perderem. O que que esse mais ou menos faz? Eu popularmente costumo chamar isso aí de o efeito espeto de churrasco. Espetinho de churrasco. Vê, ó. O mais, ele mantém toda a estrutura original, que é o que a gente já conhece. Quando for menos, você vai fazer isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó o espetinho de churrasco. O que que vai acontecer com o gráfico? O do seno, ele vai continuar no centro, só que ele vai começar a onde? Ele vai descer para depois subir. Ele vai fazer o espetinho de churrasco, ó. Matematicamente, a gente diz que muda a flutuação do gráfico. Ele muda a estrutura de movimento. O que que vai acontecer com o cosseno? O positivo, ele mantém exatamente o original, começando em cima. Olha o espetinho de churrasco. O que que vai acontecer? Aí esse ponto começa de baixo, sobe e depois termina embaixo. É o espetinho de churrasco, ele vai inverter toda essa flutuação. Na tangente é a mesma coisa? Na tangente é a mesma coisa. O que que vai acontecer? Faz isso aqui, ó. Então, ao invés de ela fazer a minhoquinha para cima, ela vai fazer a minhoquinha para baixo. Aí, então, ela vem assim, ó. Tudo ao contrário, né? Então, ele muda a flutuação. Matematicamente, a gente diz que esse sinal ele é responsável pela flutuação. Mas se você quiser colocar assim, ó, efeito espeto de churrasco, né? Espetinho de churrasco vai fazer exatamente essa manobra. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, né? Mudando essa estrutura. Por isso que lá ele começa em cima. Por quê? Porque é positivo, ele mantém a estrutura. Ah, então ele vai começar lá em cima, desce, atinge o valor mínimo e termina em cima. Ó, fechou o primeiro ciclo. Aí ele vai repetir isso tantas vezes. De quanto em quanto? É aí que entra o período. Eu coloquei nas nossas anotações lá. Como é que calcula o período? O original é 2π. Só que é 2π dividido por c, que é o número que acompanha a minha incógnita. E nesse caso, o c é quanto? Π sobre 3. Então, calculando o período, ficaria 2π dividido por π sobre 3. Divisão de fração, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Π vai embora e aí vai dar 6 horas. Ou seja, vai repetir esse gráfico a cada 6 horas. E a cada 6 horas, quantos picos de maré baixa? Um. Né? A cada 6 horas, um. E em 24 horas, quatro marés baixas. Exatamente. Linda, né? Da hora essa questão. Se fosse pico de maré alta, tinha que tomar cuidado, porque ela acontece no início e do fim. Aí, se tu contar dois para cada período, tem um que está repetindo. Inclusive, teve uma questão que caiu aberta na UFSC um tempinho atrás, e teve gente que errou por causa disso. Ele perguntava pontos máximos da função cosseno, e aí teve gente que contou, tá, beleza, são dois para cada ciclo. Aí ele contou quantos períodos tinha no intervalo e multiplicou por dois. Só que esqueceu que, ó, se eu desenhar de novo mais uma dessa, ó, esse aqui eu conto duas vezes. Então o que que você tinha que fazer? Qual que era a sacada? No primeiro ciclo, você conta duas. Porque as próximas você conta só o final. Tem que diminuir um. Exato, não é contar de duas. Porque o cara contou, dois em cada período multiplica tudo por dois. Não, não. No primeiro ciclo acontece no início e no fim. Ok, beleza. Mas nos próximos, só o fim. Você só precisa perceber que é um pico máximo para cada período seguinte. O primeiro dois, então tem que ficar ligado nisso aí, tá? Tá? Isso, senão não precisa, né? Inclusive teve uma discursiva que caiu, a resposta podia ser em formato de gráfico, inclusive. Era permitido. Poderia, porque daí tu apresenta graficamente a resolução. Fantástico. E detalhe, né? Apresentar uma resolução gráfica mostra o domínio, né? Mostra o domínio de
Porque a gráfico é uma linguagem matemática. Uhum. O que não pode é tentativa e erro, né? Se você demonstra no gráfico que você tem conhecimento de análise gráfica, que nem a questão que caiu, teve uma lá que era, ele perguntava em que horário que, ah, tá, desculpa, não pode ficar no ponto cego, né? Obrigado. É, eu já sou pequenininho, né? Entra no ponto cego, fica o ponto cego de altura, não tem, pô, aquela altura toda lá. Vocês fazem o ajuste da câmera, né? Ah, entendi. Esses caras são profissionais, porque para conseguir me captar tem que ser um super zoom. Câmera de alta tecnologia, né? Senão... É que de longe parece que eu sou pequeno, né? De perto parece que tá longe. Então, essa questão discursiva da federal, algumas realmente você poderia apresentar resolução em formato gráfico mesmo, né? Ou só continha mesmo, né? Por exemplo, tinha uma lá que ele perguntava qual era o ponto máximo de uma função de oscilação lá. E aí, se você definisse lá, considerando seno igual a um valor máximo, e aí substitui, é uma resolução. Se você define, os parâmetros A e B somando gera o valor máximo. Só que, claro, você não pode do nada dizer, por exemplo, aqui, 3 mais meio. Não, diz o que significa esses parâmetros. Fica uma linguagem mais matemática. Tipo, o 3 define a linha central, temos um 5, então o ponto mais alto, 3,5. Vocês entenderam a diferença de uma questão discursiva? Aqui eu não preciso justificar por que que o A e o B são aqueles valores, porque eu estou usando as referências que o enunciado está dando. Numa questão discursiva, ele quer que você mostre domínio matemático. Então é interessante vocês apresentarem o significado de cada símbolo. Aí sim. Por isso que o nível da discursiva sobe um pouquinho, né? Fechou? Seguimos. Mais um golinho, tem mais, né? A 32 é muito tranquila de fazer, tá, gente? Quer ver, ó? Porque essa aqui está no ciclo trigonométrico. Ó, se a equação sobre 7 é satisfeita nesse intervalo, então A mais B é maior que zero. Como isso, NASA? O problema não é o Y, gente, o problema é seno. Como o seno está dentro do ciclo trigonométrico, qual que é o máximo seno? Lá em cima. Um. E o mínimo? Menos um. Então eu preciso que isso seja igual a um e igual a menos um. Duas equações do primeiro grau. Eu vou ter um Y máximo e um Y mínimo. Então eu consigo perceber quais são os limites dele. E aí verifico se essa soma vai dar positivo ou negativo. Então, essas vezes 32, a resolução é justamente o ciclo trigonométrico inteiro. Só essa partezinha aqui, ó. Eu vou pegar aquela expressão, trocar, né, igualar um, descobrir um y para gerar o máximo, depois troco igual a menos um e acho o y mínimo possível. E eu consigo trabalhar dentro desse intervalo. Bora resolver? Vou fazer aqui na parte cega. Mentira, não vou não. Mentirinha. Ó, 32 dá para fazer aqui bem rapidinho, ó. 32. Pá. Então, primeiro, trabalhando o valor máximo. 3y menos. Ó, tá vendo? Equação do primeiro grau. Tá multiplicando? Aliás, está dividindo, vem multiplicando. Então, nós vamos ficar com 3y menos 5 igual a 7. Tá menos, vem para cá mais, vai dar 12. Fica 3y igual a 12. Quem é y? 4. Então, esse é o valor máximo, que é o b. É o valor de b. Faz a mesma coisa agora com o menos 1. 3y menos 5 sobre 7 é igual a menos um. Mesma operação, galera. Vai ficar 3y menos 5 é igual a menos 7. Lembrando que esse aqui vem para cá mais. Eu vou ficar com 3y igual a menos 2. Então, y é igual a menos 2 terços. Conclusão. O y ele vai ficar no intervalo entre 4 e menos 2 terços. Então, esse é o A e esse é o B. E somando os dois, vai ficar positivo? Sim ou sim? Sim, né? Porque o B é maior. Essa soma positiva. Mais uma verdadeira. Linda, né? Nossa, tinha o gabarito. Viu? A 01, útil, porque ela é falsa. Inclusive falsa. Gabarito lindo, né? Isso aqui não é comum, tá, gente? Quatro verdadeiras. Digamos, caridade da UFSC. Bem raro disso acontecer, porque se tu marcar todas, você pontua.
Então tem mais verdadeiros do que falsos. Pode falar. Ah, gostei dessa aí. Onde é que você viu isso? Passa o próximo slide e vê se é. Deixa eu ver se tá aí. Não, 2023. Mas eu gostei da tua afirma... Vou escrever algum canto aí. Gostei da tua observação. Ah, pode ser. Eu vou deixar esse aqui nosso mapa mental, pode ser? Show. O que que é? Uhum, uhum. Ímpar e o período é igual a 2π. Que legal. É pior que ela é ímpar mesmo. Mas vamos lá, ó. Esqueci de falar sobre paridade. Ah, aliás, vamos só recordar um pouquinho. Isso aí vai ficar mais adiante, mas já vamos retomar. Você sabe a diferença entre função par e função ímpar? Sim ou não? Sinceridade, gosto de sinceridade. Função par, função ímpar não tem nada a ver com número par, número ímpar, tá? Função ímpar tem acento, desculpa. Esqueci. Lá, no geral, o que que é uma função par? É quando você pega valores opostos de domínio e as imagens são iguais. Não são, tem algumas funções que seguem esse padrão. Boa. E não é geral, tá? É uma característica muito específica. Se você mexe em alguma coisa, ela deixa de ser. Por exemplo, função quadrática. Algumas funções do segundo grau, pares, principalmente quando b é zero. Valores opostos, percebe que vai dar sempre a mesma resposta. Mas veja que não é a função quadrática que é par, senão o cara, é regra? Não, não, são particularidades. Como é que eu vejo isso? Eu vou pegar dois valores opostos e substituir na regra. Se eu perceber que está dando a mesma resposta, ela é uma função par. Graficamente, como é que funciona? Graficamente, essa função ela é simétrica em relação ao eixo y, tá? É como se fosse um espelho, tá? A parte do lado de cá, ela reflete igualzinho do lado de cá. Tá? Então, o eixo y, ele funciona como se fosse um espelho. Tá ligado à função quadrática, que é a parábola? Sim? Então, se ela estiver bem no meio, bem centralizada, ela fica uma função par. E é isso que vai acontecer. A função cosseno, se não tiver deslocamento, ela é par. Por quê? Porque esse mesmo movimento vai refletir pro lado de cá, tá vendo? Ó? Aí ela fica par. Essa parte vai aqui vai espelhar exatamente igual, porque ele vai fazer a minhoquinha de novo e vai terminar em cima. Então fica exatamente o reflexo. Então toda função cosseno original ela é par, desde que não tenha deslocamento. Tomem cuidado, porque pode acontecer de a UFSC oferecer uma função cosseno com D, com deslocamento, e aí ela mexeu na horizontal, deixa de ser uma função par. E toda função seno ela é ímpar, lembrando que não pode ter deslocamento. Ah, NASA, mas o que que é uma função ímpar? Os opostos de domínio, a imagem da oposta. É como se você pegasse a função do primeiro quadrante e jogasse ela 180 graus para o outro lado. Ela fica invertida de cabeça para baixo, tá? Ela funciona de forma invertida. No gráfico, ela é simétrica em relação à origem. Aqui, ó. Essa parte, se está para cá reflete assim, de forma invertida. É um espelho. Por isso que a função seno original, ela é uma função ímpar. Por quê? Faz a minhoquinha de novo aqui para você ver, ó. Aqui, ó. Vamos fazer a nossa minhoquinha aqui, ó. Aqui, ó. Se você pegar isso aqui e fizer isso aqui, ó, 180 graus. Não fica em cima? Ó, essa aqui. Só que tem que ser a função original. Não pode ser. Por isso que lá ainda não é original. Tá multiplicada, tá? NASA, tá, beleza.
Como que eu vou saber se ela é ímpar e tem esse período? Isso aqui caracteriza um arco duplo. Tá com a prova ou só uma lista? Então confere no formulário se tem alguma coisa relacionada a arco duplo. É que geralmente aparece. Vê? A mais B? Ah, eu vou ficar com seno de A mais B, pode ser? Seno de A mais B é igual a minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, seno A cosseno B, seno B cosseno A. E o sinal que aqui gorjeia, também gorjeia lá. Era o jeito que a gente tinha para decorar essas paradas todas, né? Galera, isso aqui é o que o Federal oferece. Mas eu vou mostrar para vocês como é que eu acho os arcos duplos. Arco duplo seria 2x. Como é que eu escrevo 2x em formato de soma? 2x em formato de soma, x mais x, certo? Se eu trocar isso aqui por x mais x, aqui vira x, aqui vira x, aqui vira x, aqui vira x, certo? Então eu estou dizendo que seno de 2x vai ser igual a seno x cosseno x. Ah, desculpa, eu escrevi errado. Seno, cosseno. É seno A cosseno B, seno B cosseno A. Isso aí. Então eu vou ficar, ó, com seno de x vezes o cosseno de x mais seno de x vezes o cosseno de x. Perfeito? Só que essas duas expressões são iguais. Então eu digo que o seno de 2x é duas vezes seno de x vezes o cosseno de x, que é o que ele ofereceu lá. Entenderam a ideia? Então, eu usei uma parte do formulário para melhorar essa função, porque eu não consigo analisar graficamente quando tem duas, assim, eu preciso dar um jeito de transformar em uma só. Só que o que ele escreveu aqui, ó, 2 seno x cosseno x, é exatamente o arco duplo de seno. Então, essa função aqui, a gente consegue alterar para essa aqui, ó. F de x é igual a seno de 2x. Então, sim, ela é uma função ímpar. Mas por que que o item está falso? Porque o período é π. Porque ali tem o Czinho, né? Olha lá, ó. Tem o C que é 2 e o período vai ficar 2π dividido por 2 que dá π. Então ela só é falsa porque isso aqui é verdadeiro. Ok, ela é ímpar. Porém, o período não é 2π. O período passou a ser π porque tem o Czinho lá esperando de π. Viu? Não adianta, as questões da federal, elas são tem os detalhezinhos, tudo, mas tem bastante detalhe para a gente resolver. Tá? Seguimos, olha essa aí, ó. Questãozinha bem completa. E aí, vamos tentar buscar uma verdadeira rápida para a gente conseguir ir adiante. Será que a gente consegue? O pessoal do chat não tem nenhuma pergunta? O pessoal tá tão quietinho. Matemática, o pessoal tem medo de fazer pergunta, né? Não? Então tá, seguimos. Considere duas funções, uma de seno, outra de, ó, de cosseno tem deslocamento, ó. Percebeu? Tem um deslocamento ali. Então toma cuidado com as perguntas que ele vai fazer, hein? Para x pertencente ao intervalo de menos 2π até 2π. Cuidado aí, hein? Quantas voltas completas tem aí nessa brincadeira? De menos 2π até 2π. São duas voltas, né? Consegue? Sim? Imagina você esticando isso em linha reta. 2π é uma volta para cá. Menos 2π, outra volta no sentido contrário. Então, se tu juntar as duas, são duas voltas. Então, esse é o período todo que a gente tem que analisar qualquer pergunta que ele faça. Não é de 0 a 2π. Ah, NASA, mas isso no ciclo seria o quê? Ó, 0 a 2π seria você ir no sentido positivo. De 0 a menos 2π é você ir no sentido negativo. Ah, não é a mesma coisa? No ciclo trigonométrico não é a mesma coisa porque ele é infinito, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Ó, no gráfico, o sentido positivo está para lá e o negativo está para cá. Então imagina você pegando o intervalo de menos 2π, parou em zero até 2π. Então isso vai dar um completo duas voltas. Foi? Então tem que ficar ligado nisso. Tarararã, vamos ver aqui então.
Primeira, a imagem da função g é o intervalo de -3 até 1. O que é a imagem de uma função? Domínio está em qual eixo? X. E a imagem? Y. Não confere como é que eu faço para achar os pontos máximos e mínimos de uma função seno e cosseno? A mais B dá o valor mais alto e A menos B o valor mais baixo. Isso aí, é só isso que eu preciso. Tá? Então vamos analisar lá na função g. Ó, na função g, -1 somado com 2 dá quanto? Hã? 1. Pico mais alto. -1 menos 2. E aí? Hã? E aí? Falsa ou verdadeira? A imagem da função g é o intervalo de -3 até 1. Sim. Aham. Ó, que delícia. Hã? Período também é fácil de calcular. Só que ele tem aquele que é o período da função h, né? E aí? Mas perceberam? Isso é que é legal. Quando você pega uma questão rápida e ela é verdadeira, ó, tem até um alívio. Com certeza, resolvendo essa 01, com essa confiança toda, vocês já estariam em outra. É isso aí, maravilha. Mas vamos ver se a gente cata alguma rapidinha aqui para resolver, ó. O período da função h é π ou não? Vamos ver? Não é, né? Porque quem é o coeficiente aqui, não é 1? É 1, ó. O C é 1, galera, ó. Então o período continua sendo 2π, tá? Cuidado, não é? Esse aqui mostra só um deslocamento, não o período. Então, falsa. 0,4 se x está entre 0 a 2π, então o único valor de x que satisfaz a equação é o -2, é 3π sobre 2. Então, essa teria que fazer algumas continhas, tá? Então, a gente vai tentar ver quais que são mais rápidas de resolver. 0,8. G de π sobre 2 é igual a -1. Essa daria para substituir, né? Π sobre 2 é quantos graus? Ah, 90. Aí tu poderia trocar. Será que a gente consegue fazer de cabeça? Vamos ver? Ó, é na G, hein? Ó, 90. Seno de 90. Ciclo trigonométrico. 1. 1 vezes 2 é 2. 2 menos 1, 1. Ele diz que é -1. Tá errado. Viu que rápido? Ah, NASA, eu não sei mexer com radiano. Troca para grau e resolve, então. Viu o que vai dar? Tá? Essa 16 dá um pouquinho de trabalho, que você vai ter que calcular isso, isso e isso. Tudo bem que tangente de -π sobre 4 é ciclo trigonométrico, né? Tá em que quadrante isso aqui? -π sobre 4 estaria em qual quadrante? Primeiro quadrante ou quarto quadrante? Quarto quadrante, né? Porque é -π sobre 4, não é π sobre 4. Π sobre 4, tô subindo 45 graus. Menos 45 graus, eu começo em zero e desço. Então a tangente é negativa, seria -1. Então, NASA, mas e aí como é que eu provo? Eu teria que calcular h de zero, igual a gente fez na 08. Trocar o x por zero, resolver. Depois trocar aqui o x por zero, resolver. Dividir um pelo outro. Se der -1, ela é verdadeira, se não, é falsa. Então daria um pouquinho de trabalho, não daria? Daria uma trabalheirinha, tá? Mas dá para resolver. Essa 32 é mais rápida, ó. O valor máximo da função h é 3. Cadê a função h? Será? Não, né? Ó, o A é -2 e o B é 3. Galera, uma coisa bem importante: o B é sempre sem sinal, tá? Não usa sinal no B. Por que, NASA? Porque não pode? Porque o B é a amplitude do teu gráfico. Ele é sempre positivo, é um deslocamento. Lembra que o negativo ele é só flutuação? Ele só mexe no efeito espetinho de churrasco. O A, ok. O A porque é a linha central. Mas o B é responsável por essa amplitude, o quanto sobe, o quanto desce, ele é estritamente positivo, tá? É amplitude. Por mais que ele colocou esse negativo, é por causa da flutuação. Então eu ignoro esse negativo. Somou. Qual é o máximo que vai dar aqui? 1. E o mínimo? -5. Então ele vai oscilar entre -5 e 1. E não 3. Nada a ver, né? Nada a ver. Então vejam que tem algumas questões legais aí para resolver. Ou seja, uma rápida, verdadeira, e duas um pouquinho demoradas, né? Que essas aqui.
E aí, possivelmente, pode ser as duas verdadeiras ou uma só verdadeira, só que aí vai dar uma demanda um pouquinho maior. E aí a ideia é a gente seguir para as próximas questões. Eu tenho mais quanto tempo de. Mais umas 2 horas? Pode avançar. Pode avançar, próximo bloco. Eu acho que eu vou mudar de assunto, hein? Deixa eu ver. Ah, não. Continua a nossa brincadeirinha. Hum. Não, pois é, era pra ter mudado o efeito, mas eu resolvi continuar na brincadeirinha. Queridos, o que que é secante, cossecante e cotangente? Bufs que gosta dessas três aqui, hein? Principalmente para a gente definir aquelas relações trigonométricas, aquelas variações todas. E aí, o que que é secante, cossecante e cotangente? Cotangente é o inverso da tangente, pode ser. Secante é o inverso de quem? Do cosseno. É C com Q, Q com C. C com co com C. Não pode ser co com co, olha o que vai dar. Tá? Então é C com co, inverso, não oposto, tá, gente? Horizontal. Ao invés de ser vertical, ela é uma linha horizontal. Aí a secante e a cossecante, ela na verdade está associada a uma reta tangente, e aí são os pontos que eles cruzam os dois eixos, o prolongamento. Tá? Então, por exemplo, se eu prolongar o que toca o do cosseno é a secante e o que toca do seno é a cossecante, nas linhas de tangência. Consegue imaginar isso? Né? Imagina uma reta tangente em qualquer ponto, aí onde ela encosta os dois eixos. Então, aqui encosta o eixo do cosseno é a secante. E a que encosta o eixo do seno é a cossecante. É aí uma inversa da outra. Então, no ciclo, elas aparecem assim. E aí ela tudo inverso mesmo. Por exemplo, o seno, ele é máximo um e mínimo menos um, né? A secante e a cossecante, ela, ela fica pro lado de fora. Então, ela tem um valor mínimo. Na verdade, ela vai para mais infinito, vem até um e depois pula do menos um e vai para menos infinito. O comportamento dela. Ela fica com curvas assim pro lado de fora. Se a gente for analisar. Tipo, a função seno é assim, né? A, a cossecante, ela fica curvas, digamos, daqui para cima e daqui para baixo, como se fossem algumas parábolas assim, né? Fazendo movimentos. Ah, mas por que que isso acontece? Porque os pontos onde zera, ela não existe, né? Lembra? Ponto onde o seno é zero, ela não vai existir. Então vai ter aquelas assíntotas, né? Então ela vai ficar com curvinhas em que ela não existe. Mas é bem raro cair gráfico no Enem. Geralmente é essa relação que você vai precisar ver. E valores? Galera, os sinais de secante, cossecante e cotangente são os mesmos sinais de seno, cosseno e tangente. Então você pode usar o ciclo trigonométrico para trabalhar o sinal. Então, mesma coisa, tá? Aí valores, é só inverter. Então vamos pegar um ângulo conhecido. O seno de 30, meio. Beleza. E se eu te perguntasse, então, a cossecante de 30? 2. Isso aí. É só pegar um número e inverter. Inverte, você tem aquele resultado. Ai, mas e se não for um ângulo notável? Só que à toa, calcula seno, cosseno e tangente e os valores você inverte. O sinal mantém. É só inverter numerador e denominador. Você tem esses resultados. Show? Então, olha lá, ó. Pá, 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 pá. Vamos ver qual que tá mais fácil.
Tururururu. A 01, trabalhosinha. Perceberam por quê? A gente vai ter que dar um desenrolar legal naquela 01 ali, ó. Mas vamos deixar isso aí em banho-maria. Depois a gente analisa com calma. Seno A, cosseno B, seno B. Vocês enxergaram? Ó. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Tem soma de arco aí. Ou não? De novo? É a mesma ideia da que tu me pediu ali pra resolver. Ó, de novo. Olha que legal. F de x é igual. E a pergunta é bem parecida, tá vendo? Bem parecida. Ó, seno A vezes o cosseno B mais seno B vezes o cosseno A. Isso aqui é soma de arco. Ele está pedindo para a gente juntar tudo isso. Por isso que é interessante dar um confere no formulário, né? A mesma relaçãozinha que a gente tem ali. Então, ou seja, se esse é o A e esse é o B, então soma. Na verdade, se eu juntar tudo isso, vai dar seno de 3x. Ela é um aceno de 3x. Resume tudo isso em seno de 3x. Aí eu só preciso analisar se f de x vai ser maior que zero naquele intervalo, né? Então, é uma análise rápida, porém precisava desse toque sutil aí da soma de área. Não teria como resolver de forma diferente. Por quê? Porque não dá para analisar gráfico quando eu tenho mais de uma função trigonométrica. Ele apareceu seno e cosseno ou tangente tudo junto, tem que dar um jeito, para analisar gráfico, eu tenho que dar um jeito de transformar tudo numa só, fazendo algumas mudanças ou usando alguma propriedade que vai estar lá no formulário. No caso dessa, soma de arco para poder resolver, tá? Mas vamos continuar, vamos aproveitar então e resolvê-la. O que que vai dar? Quarta-feira vocês vão estar por aí? Sim? Quarta-feira a gente bate mais um papo. Eu acho que quarta-feira tem mais um bloco comigo. Aí eu vou falar de números complexos e polinômios. Estão preparados? Né? Eu tô indo já. Gente, eu tô escolhendo as essências da federal, que são aquelas questões que caem geralmente inteiras, né? E depois a gente vai falar lá sobre função do primeiro grau, função do segundo grau, função composta, inversa, logaritmo, exponencial, PA e PG. Nossa, tem tanta coisa. Geometria espacial, de tudo. A gente retomar. Então, vamos fazer só essa 01 aí. Então, tangente. Ixi, é tangente nada, escrevi errado. F de x, né? Isso aí, então. F de x é igual a seno de 2x vezes o cosseno de x mais seno de x vezes o cosseno de 2x. Isso tudo transformando ali usando soma de arco, né, vai gerar seno de 3x, né? Então, seno de 3x. Ele quer saber se essa função ela é positiva para x pertencente. Ele está afirmando que essa função ela é maior que zero para qualquer x pertencente ao intervalo de 0 a π sobre 2. E aí? Sim ou não? E aí? Será? Vamos fazer a análise. Se x pertence ao intervalo de 0 a π sobre 2, 3x vai estar dentro de qual intervalo? Ó, se x pertence ao intervalo de 0 a π sobre 2, 3x. Opa, gostei, hein? De 0 até 3π sobre 2. E 3π sobre 2, quantos graus? E aí? Qual é o intervalo que ele está pedindo para a gente analisar? E aí, o seno ele é positivo em todos esses quadrantes? Não, só no primeiro e no segundo. No terceiro ele não é. Ó, pegadinha, né?
O cara analisa ali zero. O NASA, mas de 0 a π sobre 2 não é primeiro quadrante? É primeiro quadrante se o x estivesse sozinho. Mas aí o efeito sanfona, lembra? Ele encolheu o período, deixou o período mais curtinho, né? Ele reduziu cada vez mais o período. Então, se x pertence ao intervalo de 0 a π sobre 2, 3x vai ter um intervalo menor ainda, né? Ele vai encolher cada vez mais o meu período. Então, vai oscilar várias vezes ali naquele intervalo. Oi? Todo mundo entendeu a lógica? Oi? Oi? Opa, aí, ó. Eu tinha falado no início ali, ó. A UFSC, bem diferente do Enem, não é achar as mais fáceis. A falar pra mim? Então não é achar as fáceis, e sim achar uma verdadeira. Independente, NASA, mas qual verdadeira? A que você souber resolver, né? Então escolhe uma que dê menos trabalho para resolver e torce para que ela seja verdadeira. A ideia é achar uma verdadeira em cada item. Se você conseguir achar uma verdadeira em cada item, depois você retoma e tenta lapidar. Porque, galera, se você. Imagina, são 10 questões de matemática, considerando que vai ter uma aberta. Então tem 9. 9 somatória. Se dessas 9 somatórias você acha uma verdadeira, você acertou parcial em todas. Uma parcial, ela tá na faixa ali de 0,8, 0, varia entre 0,5 e 0,8. Então faz a média ali, entre 0,5 e 0,8, sei lá, dá um 0,6, 0,7. 0,7 vezes 9, 7 vezes 9, 56, já dá um nota 5,5, 6, por aí. Só com as parciais. Eu não estou dizendo que você vai parar nas parciais. Mas o objetivo é esse inicial, é achar uma verdadeira em todas para garantir de começo esses 5,5, 6. O restante são os outros 0,2 que você vai catar. Então não adianta você ficar, digamos, perdi meia hora em uma para acertar um ponto. Cara, meia hora tu de repente poderia já ter feito umas 3 ou 4. E já no somatório você já estaria na frente. Tá? Então o restante é lapidar. Cada questão verdadeira que você vai garimpando ali, achando, é um 0,2 que você acrescenta, é um 0,1, 0,17, e aí no final soma e vai dar a tua nota. Mas o começo da federal tem que ser essa estratégia. Encontrar uma verdadeira em cada uma para poder garantir esse acumulado de parciais. Por isso que o pessoal fica chateado que faz uma, falsa. Ai, que raiva, tô preso. Que não adianta. Acho, tá, eu resolvi, mas ela é falsa. Não adiantou. Então, tem que ter sorte de ser a verdadeira que você sabe fazer. Diga. Depende do curso. Depende de como é que você vai nas outras. Mas varia. Mas ah, entre 7,5 pra cima, por aí. De 7,5 pra cima. Tem que ser por aí. Mínimo, né? Mínimo 7,5 para. Eu tô considerando que você vai alavancar nas demais ali, tipo redação, isso super bem, né? Já tive vários casos assim de a galera que vai muito bem nas outras, aí fica ali um 7,5, 7,6, 7,7 em matemática. E já tive casos contrários. Eu tive um aluno que passou em medicina, ele foi entre os últimos colocados ali, quase que não foi. Só que, tipo, porque ele tangenciou a redação e ficou com 7,5 em redação, muito baixo. Só que ele fez 9,6 em matemática. Ele era muito bom em matemática, ele quase gabaritou matemática. Então, ou seja, compensou. Então, por isso que eu digo, é aquele, NASA, o meu domínio não é. Então, qual que é a minha nota mínima? É essa aí. Então, mas você tem que garantir nas outras. Porque se tu fica mediano em tudo, né, tipo, eu tirei 8 na redação, 8 em física, 8, você ainda está mediano. Então, você tem que conseguir alavancar ao máximo as outras para a matemática ter essa vantagem. E na discursiva também, né? Discursivas alavancar o máximo possível, tá? Mas a média geral de matemática ela é muito baixa. O ano passado foi 2,7 geral. Muita gente zera. E é fácil zerar uma questão. É muito fácil zerar uma questão. Uma falsa ou verdadeira. Perdeu a questão. Deu, já era. Vai na empolgação. Eu acho que essa é. E não era. Perdeu a questão.
né? Então é muito fácil você perder uma questão inteira. Tá? Por isso que o treinamento, vocês reconhecerem os modelos, fazer as provas anteriores, te dá repertório, assim como redação, para você perceber, opa, é essa cara que a UFSC coloca a questão verdadeira. Ó, mas é essa cara que a UFSC coloca a questão falsa. A UFSC jamais vai colocar uma questão verdadeira com nunca, sempre. Esses termos assim, matematicamente, a gente não costuma usar. Tá? Então tem que ficar de olho, tá? Ah, eu usei uma formulinha que tinha acabado de apagar. Essa aqui eu usei soma de arcos. Aquela minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá seno A, ó, seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. E isso aqui está no formulário, em que o A é o 2x e o B é o x. Então, ou seja, somando os dois deu 3x. Um negocinho sutil que está lá no formulário e o pessoal às vezes passa batido, não olha, e tal, né? E sim, galera, resolver prova de matemática tem que ter um certo domínio de matemática. Infelizmente não. Ah, eu vou por intuição. Ah, na federal não sei se seria uma boa, né? Tem que. É bom dar uma confere nas provas anteriores para ver o padrão. Por isso que eu trago para vocês assim, lógico, a ideia não é resolver a questão toda, mas lapidar aí pelo menos para achar, perceber que tem pelo menos uma verdadeira rápida de resolver justamente para acertar essa pontuação. O restante são os décimos, né? Que né, tipo, joga o gabarito dessa aqui pra gente ver. Acho que tem mais um golinho ainda. Pode, só pra gente conferir ali. Acho que tem mais um item. Pode passar, mais uma. Mais uma. Não, ela é inteira. Ela é inteira de trigonometria. Ó. O gabarito só tinha duas verdadeiras. Então, ou seja, diferente daquela anterior, que eram quatro verdadeiras, tu corre o risco de perder muito tempo e falsa, 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 falsa. Porra, pô, só tinha duas verdadeiras. Então, por isso que, como você não sabe quantas verdadeiras tem, e na maioria dos casos são mais falsas do que verdadeira, achou a verdadeira. Vai garimpar as outras. Garante uma verdadeira em todas, depois você volta tentando resolver e aí, faz o que der. E de preferência essas mais rápidas. Percebeu que demanda muito tempo? Deixa para depois. Não, não se apega, tá? Tem que ter uma boa estratégia justamente para não se perder nisso aí, porque às vezes tu demanda muito tempo em uma única questão, tentando gabaritar e às vezes falta para você alavancar nas demais. Mas se você tem uma boa organização, né, digamos, não perde tempo em tentar, o problema é assim, o que acontece em qualquer vestibular, você empacar numa questão e fica e fica e fica e fica e fica e o orgulho é mais forte, né? Você não quer abandonar, né? Você não quer se achar o derrotado, né? Aí fica, ai meu Deus, aí foi, passou 40 minutos, você estava naquele item. Então tem que otimizar esse tempo, tem que ver se vale a pena. Mas dá, não é fácil, assim como o Enem, né? Mas uma boa organização, é a hora de. Valeu, gente, até quarta-feira. Não esqueçam, quarta-feira estamos de volta. Valeu, boa semaninha para todos.